Olá, bem-vinda a mais uma aula de Química da professora Madalena Martins. Vamos trabalhar hoje a classificação periódica dos elementos químicos, a tabela periódica. Aqui nós temos a tabela periódica atual. Toda tabela vem com o elemento guia. Nessa tabela aqui, o elemento guia é o elemento químico ferro. Então, o que nós temos nesse elemento? Aqui nessa guia. A massa atômica, o número atômico, a distribuição eletrônica, o símbolo do elemento, o nome do elemento, assim como outros parâmetros. Isso significa o quê? Que todos os outros elementos, essas informações vão estar na mesma posição em que aparece aqui no elemento guia. Quais as características da tabela periódica atual? Ela apresenta 118 elementos químicos que estão dispostos em ordem crescente de seus números atômicos. Ela está dividida em 18 grupos ou famílias, que são as colunas verticais, e em 7 períodos, que são as fileiras horizontais. Os 7 períodos correspondem às 7 camadas eletrônicas do átomo, que são a camada K, L, M, N, O, P e Q. E os 18 grupos ou famílias estão numerados de 1 a 18, mas ainda usa a nomenclatura antiga, que divide em subgrupo A ou famílias A e subgrupo B ou famílias B. Os elementos da família A ou subgrupo A são chamados de elementos representativos, que significa que o número do subgrupo é igual ao número de elétrons que eles apresentam na última camada. Quer dizer, família 1A tem 1 elétron na última camada. Família 2A, 2 elétrons na última camada. Família 3A, 3 elétrons na última camada. Os elementos do subgrupo B, eles são chamados de elementos de transição. Nós temos elementos de transição interna e elementos de transição externa. Dos 118 elementos da tabela, 90 elementos são naturais e 28 elementos são artificiais. Estes, de acordo com a sua posição em relação ao elemento químico urânio, que é representado pelo símbolo U, eles podem ser elementos cis-urânicos, que estão situados antes do urânio, que é o tecnécio e o bromécio, e os elementos transurânicos, que estão situados após o urânio. Quanto ao estado físico, os elementos eles podem ser. Nós temos na tabela elementos no estado líquido, que é o mercúrio e o bromo, elementos no estado gasoso, que são hidrogênio, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, os gases nobres, e elementos no estado sólido, que são os demais elementos. Aqui na tabela periódica nós temos os 118 elementos químicos, que estão organizados em ordem crescente dos seus números atômicos, vai do elemento químico de número atômico 1, que é o hidrogênio, até o elemento de número químico 118, que é o organosul. Cada uma coluna dessa é uma família ou grupo. Então, nós temos 18 colunas, então são 18 famílias. Nós temos 7 fileiras de elementos que são chamados de períodos. Então, nós temos primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período,
sexto período, sétimo período. Tá? Nós temos as famílias do subgrupo A, são as famílias A, são essas duas primeiras colunas, e todo esse bloco aqui, tá? Que são chamados de elementos representativos. Esses elementos aqui do corpo da tabela são do subgrupo B, ou elementos de transição. Aqui no corpo da tabela nós temos os elementos de transição interna e essas duas fileiras aqui fora da tabela são os elementos de transição externa. Tá? Como eu falei, nós temos os elementos cis-urânico, aqui está o urânio, que são aqui o tecnécio e o bromécio, e os outros são chamados cis-urânicos, que vêm após o urânio. As 7 linhas horizontais, que são chamadas períodos, nós temos aqui, olha, elementos do primeiro período, são 2 elementos, que é o hidrogênio e o hélio. Os elementos do segundo período são 8, que vai do lítio ao neônio. No terceiro período também tem 8 elementos. No quarto período nós temos 18 elementos. No quinto período também 18. No sexto, 32 elementos. No sétimo, também 32 elementos. Tá? As 18 colunas verticais, que são as famílias, nós vamos dar especial atenção às famílias do grupo A, né, do subgrupo A, são as famílias A. A família 1A, ou família 1, ela tem um nome, ela é chamada de metais alcalinos. Por quê? A sua distribuição eletrônica termina em um elétron na última camada. Isso que é chamado de família 1A. A família 2A, dos metais alcalinos terrosos, tem 2 elétrons na última camada, que são esses daqui. Os elementos da família 1A são esses: o lítio, o sódio, potássio, rubídio, cédio e frâncio. Da família 2A, o berílio, o magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A família 3A ou 13 é a família do boro, que tem 3 elétrons na última camada. Subnível S com 2 elétrons, subnível P com 1 elétron, que somando dão 3 elétrons. Então, quais são esses elementos? O boro, o alumínio, o galho, o índio e o talho. Na família 4A ou 14 é a família do carbono, que tem 4 elétrons na última camada. É composta pelo carbono, silício, germânio, estrôncio e chumbo. A família 5A, ou família 15, é a família do nitrogênio. Tem 5 elétrons na última camada, composta pelo nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Família 6A, que é a família dos calcogênios, composta pelo oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. A família 7A, que é a família dos halogênios, composta pelo flúor, cloro, bromo, iodo e astato. E a família 8A, ou família 0, que é a família dos gases nobres,
tem 8 elétrons na última camada e é representada pelo hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e o organozônio. Os elementos na tabela periódica eles podem ser classificados como metais, não metais ou ametais e os semimetais. Aqui neste desenho aqui nós temos os metais, os não metais ou ametais, os semimetais e aqui os gases nobres. Daqui nós temos algumas propriedades desses elementos. Os metais, eles apresentam brilho metálico, conduzem corrente elétrica e calor, são maleáveis, são usados em moedas e joias. Né? Cada um tem a sua, desses elementos, tem a sua aplicação. Tá? Quanto à distribuição eletrônica, tá? É usado a distribuição de Linus Pauling. Tá? Os átomos eles têm 7 camadas eletrônicas, né, que nós já vimos, K, L, M, N, O, P, Q, que também são chamados de níveis de energia. Essas camadas eletrônicas elas são representadas por números. Camada K é a 1, camada 2, camada L 2, camada M 3, N4, O5, P6 e Q7. Tá? Cada uma delas comporta um número máximo de elétrons. Na camada K tem 2 elétrons, na camada L 8 elétrons, na M 18, camada N 32, camada O 32, camada P 18, camada Q 2 elétrons. Esses elétrons eles estão divididos em subníveis de energia. Quais são os subníveis de energia conhecidos? É o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F. Esses elétrons das camadas eletrônicas se subdividem nos subníveis do seguinte modo. No subnível S, tem só 2 elétrons. No subnível P, 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. E no subnível F, 14 elétrons. Então, essa daqui é a chamada distribuição eletrônica nos subníveis de energia de Linus Pauling, tá? Que foi o químico que descobriu, fez a distribuição dos elétrons, dos átomos, nos subníveis de energia. Tá? Então, perceba que nessa distribuição, ela é em ordem crescente de energia. Isso quer dizer o quê? Que os elétrons que os subníveis mais externos, eles são os mais energéticos. Nos períodos, os elementos de um mesmo período, eles possuem o mesmo número de nível de energia, quer dizer, mesma camada, mesmo número de camadas eletrônicas. Por exemplo, os elementos do primeiro período, eles possuem um nível de energia ou camada eletrônica K, que é ocupada por 2 elétrons. Os elementos do segundo período, eles possuem 2 níveis de energia ou 2 camadas eletrônicas, que é a K e a L, que são ocupadas por elétrons. Por exemplo, aqui, o elemento químico sódio, ele tem número atômico 11. Seguindo aquela distribuição de Linus Pauling, nós vamos ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, aqui, o 1 significa a camada K, o número 2 aqui significa a segunda camada, que é a camada L. Esse número 3 aqui é a camada M. Então, na camada K eu tenho 2 elétrons, na camada M, 8 elétrons, e na camada
M só tem um elétron, porque somando esses números de elétrons, eu tenho 11 elétrons. Olha, 2 mais 8, 10, mais 1, 11, que é o número atômico do elemento químico sódio. Então, a gente segue aquela distribuição eletrônica de Linus-Pauling até completar o número atômico do elemento. Nas famílias, os elementos que pertencem a uma mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes, por ter o mesmo número de elétrons na última camada eletrônica ou camada de valência. Aqui nesse exemplo, do elemento químico potássio, tem número atômico 19. Essa daqui é a distribuição eletrônica dele, seguindo a distribuição de Linus-Pauling. Então, ele termina. A última camada é 4s1, significa que ele pertence, a última camada dele é a quarta camada, quer dizer, o quarto período, e a camada de valência tem um elétron na última camada, então ele é da família 1A. O cloro, que tem número atômico 17, a distribuição eletrônica dele termina em 3s2, 3p5, quer dizer, tem 7 elétrons na última camada. Então, ele é um elemento do terceiro período, tá? E pertence à família 7A ou 17. O neônio, que tem número atômico 10, a distribuição eletrônica dele termina em 2s2, 2p6. Tem 8 elétrons na última camada, então ele é o elemento do segundo período e tem 8 elétrons na última camada, então ele é um elemento da família 2, gases nobres ou família 18. Os elementos de transição, ou subgrupo B. Os elementos de transição interna, que é a família B, é o subgrupo dos grupos 3 a 12, né, que é esse aqui, ó, de 3 a 12, estão situados no centro da tabela e tem como subnível de maior energia o subnível D, tá, que se encontra na penúltima camada eletrônica. Aqui, olha. Tá? Subnível, esse elemento aqui, o ferro, ele é um elemento de transição, porque a sua distribuição eletrônica termina com subnível D, que é o mais energético, né? Tem maior energia, mas a última camada eletrônica é a camada N, tá? Que é o 4s2. Então, ele é um elemento do quarto período, porque quem indica o período é sempre a última camada, o número da última camada, e ele pertence à família 8, porque eu somo o número de elétrons da última camada, que aqui no caso é 2, mais os elétrons do subnível mais energético, que no caso aqui é 6. 6 mais 2, 8. Tá? Então, aqui, os elementos de transição externa são os elementos que pertencem à série dos lantanídeos, que estão no sexto período, e os actinídeos, que estão no sétimo período. Tá? Então, esse aqui, olha, os lantanídeos e os actinídeos. A distribuição eletrônica desses elementos de transição externa terminam em F. Tá? Se a última camada é 6s2, tá? Pertence ao sexto período, e terminar em 4f, então esse elemento é da série dos lantanídeos. Se a última camada, a distribuição eletrônica do elemento, terminar é 7s2, mas o subnível mais energético é o 5f, então ele é um elemento da série dos actinídeos.